Bom, então até o momento a gente vinha fazendo circuitos com um método intuitivo. Agora a gente vai fazer o estudo de um outro método de ligação de circuitos pneumáticos, que é o método cascata. A gente chama esse método de método cascata. Bem, ele é um pouco mais complexo na hora de a gente fazer a compreensão, né, fazer o estudo. Ele tem vários passos para a gente seguir, então é interessante que a gente faça um estudo específico sobre esse método, mas aqui a gente vai fazer pelo menos a análise de um circuito com esse tipo de montagem. Então, como é que ele funciona basicamente? A gente vai ter, para cada grupo, a gente vai ter que determinar o número de grupos que vai ter nesse circuito. Então, o que é um grupo? A gente tem cada atuador sendo representado por uma letra. Então, o atuador A, atuador B. Então, a gente vai determinar qual é a sequência de movimentos que a gente quer que esses atuadores façam. Então, nesse caso aqui, a gente está com um exemplo de atuador A+, B+, B-, A-. Ou seja, o atuador A avança, o B avança, o B retorna, o A retorna. Para fazer essa sequência, a gente poderia fazer através de um método intuitivo, mas quando a gente começa a adicionar complexidade, né, quando a gente colocar mais atuadores, o atuador C, atuador D, a gente vai ter um pouco de dificuldade de fazer essas ligações. Então, o método cascata, ele é difícil para a gente fazer a compreensão no começo, mas depois ele nos auxilia bastante. Como é que funciona? A gente determina o número de grupos através das letras. Então, cada grupo ele tem uma sequência. Quando eu tenho a repetição de uma das letras, então nesse caso aqui, a letra A já foi utilizada, a letra B foi utilizada. Quando a letra B vai ser utilizada novamente, isso se torna um novo grupo. Então, se aqui fosse A+, B+, ou fosse A-, B-, bom, são dois grupos. A cada vez que uma letra se repetir, a gente está falando de um novo grupo. Tendo dois grupos, né, são dois grupos de acionamento que a gente vai ter, esse primeiro A+, B+, e o segundo B-, A-. Então, a gente vai ter duas linhas, essas linhas de alimentação de ar comprimido aqui. A gente vai desenhar elas. Aqui no software, para desenhar essas linhas, a gente vem aqui em Insert e coloca nessa opção, a gente consegue inserir uma linha e ela fica, né, disponível para a gente utilizar. Então, a gente definiu o número de grupos, a gente vai ter que entender que nesse método a gente vai precisar de uma válvula memória para fazer o acionamento de cada grupo. Então, essa válvula aqui de baixo é uma válvula memória e a gente vai utilizar ela para fazer a troca entre grupo 1 e grupo 2 de acionamento. Então, esse número de válvulas memória depende do número de grupos que a gente tem. Nesse caso, são dois grupos, eu vou precisar de uma válvula memória. Se fossem 3 grupos, a gente precisaria de 2 válvulas memória. A cada grupo que a gente tem, na quantidade de grupo, a gente conta uma válvula memória a menos. Então, se fosse 5 grupos, a gente teria 4 válvulas memória para fazer a troca entre os grupos. Bom, para iniciar esse circuito, a gente vai fazer o acionamento de um botão de pulso. Então, tudo começa quando a gente acionar esse botão de pulso ali de baixo. Lembrando que cada atuador tem a sua própria válvula de acionamento 5 duas vias. Então, isso praticamente todos os circuitos com o sistema cascata a gente vai ter, né, essa ligação, atuador pneumático com uma válvula de 5 duas vias. Aqui nesse circuito a gente está desenhando, né, um novo ponto de alimentação de ar comprimido nessas válvulas e não pegando da mesma fonte de alimentação. Isso é só para efeitos de desenho, para a gente não precisar ficar passando linha sobre linha para conectar lá embaixo. Então aqui a gente representou como se fosse um novo ponto de alimentação de ar comprimido, mas na prática a gente poderia ligar lá na mesma entrada. Então aqui como é que vai funcionar esse circuito? No momento que a gente pressuriza o sistema, aqui nessa válvula memória, ela vai permitir passagem de ar já direto nesse grupo de acionamento aqui, mantendo o atuador A recuado, mantendo o atuador B recuado.
Quando a gente fizer o acionamento desse botão, a válvula memória vai fazer a troca entre os grupos, então deixa de atuar tudo o que tiver conectado no grupo 2 e vai começar a atuar tudo o que tiver conectado no grupo 1. Quando isso acontecer, a gente vai permitir passagem de ar aqui no acionamento da válvula 1, né, na válvula de acionamento do atuador A. O atuador A avança. Quando ele concluir o avanço dele, ele vai bater no fim de curso número 1. Isso acontecendo, o fim de curso número 1, ele vai acionar, né, o avanço do atuador B. Isso acontecendo, vai bater no fim de curso número 3, e aí sim a gente está fazendo a troca de grupos. Então, quando a gente conclui, né, o movimento, no último movimento do primeiro grupo, a gente vai fazer a troca desse grupo da válvula de memória aqui de baixo. Então vamos ver como isso vai funcionar. Vou fazer o acionamento aqui. Atuador A avançou, atuador B avançou, acabou o primeiro grupo, a gente destroca a posição da válvula de memória e permite, né, o retorno do atuador B. Bateu no fim de curso 4, a gente permite o retorno do atuador A. Então fica aí a análise de um circuito cascata pneumática A+, B+, B-, A-.